Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia, a sua jornada semanal pelo sobrenatural, pelo bizarro. Hoje a gente tem um episódio muito bom, tá, gente? Fica até o final, porque as últimas histórias são bizarras. Eu fiquei arrepiada lendo elas. E eu espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, meu nome é Aline Valentim. Eu tenho outras redes sociais ali, ó, Instagram, TikTok, onde eu conto de casos criminais, histórias de terror, enfim, tudo que é bizarro, eu amo. Então, se você também ama esse tipo de conteúdo, me segue lá. E antes de começar, vamos falar aqui sobre uma das maiores histórias de terror que existem, né? Que é ver o seu bichinho de estimação precisando de médico, dodói, e você não sabe o que fazer. Mas eu vou te dar uma dica que vai salvar esse momento. A Pet Love. A Pet Love é o maior plano de saúde pet do Brasil. São mais de 7 mil credenciados no país, entre eles clínicas, hospitais, laboratórios. E a Pet Love funciona assim. São 5 planos para você escolher o que mais cabe no seu orçamento. E por um valor acessível por mês, você garante a cobertura completa de cuidados para o seu pet. Eu assinei Pet Love para o meu pet, né, para o Cliff. O Cliff já é idoso, gente. Ele tava com problema de dermatite. A gente tá tratando desse problema e tá sendo bem complicado para acabar com ele. Mas o tanto que a gente economizou de ter assinado a Pet Love nesse tratamento dele é uma coisa, assim, impressionante. Vale muito a pena mesmo. Isso sem falar na qualidade de tratamento que ele tá recebendo, né? Porque foi um divisor de águas mesmo pra vida do Cliff. E é por isso que eu tô vindo aqui contar pra vocês correrem e assinarem pro pet de vocês, porque tem promoção em junho. Até o dia 30 de junho, se você assinar a Pet Love usando o meu cupom, você ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. E já tá ótimo, mas vai melhorar. Junho, você concorre à chance de ganhar um BYD Song Pro. Um carro, gente, um carrão, aliás. Então não perde tempo, corre para assinar a Pet Love para você garantir cuidado e proteção para o seu pet e facilidade, praticidade e economia para você. Aponta a sua câmera para o QR Code aqui da tela que você vai ser direcionado para o site da Pet Love para contratar o plano ou fazer o seu upgrade. Plano de saúde Pet Love, se tem pet, tem que ter. Então vamos começar esse episódio, porque como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Vamos começar com a história da minha seguidora Rayane. E a Rayane falou que nesse dia que aconteceu essa experiência que ela não tem explicação, ela estava em casa, tinha acabado de acordar, ela ainda estava deitada na cama dela, no quarto dela. E aí ela estava ali, deitada, olhando pro teto, ainda fazendo download da alma, né, gente? Fazendo carinho na gata dela, esperando ela tá pronta para levantar. E ela falou que na casa dela, o quarto dela tá sem porta e ela consegue, deitada da cama dela, ver o corredor e ver a cozinha da casa dela. Assim, ela vê a geladeira e a mesa da cozinha. Ela estava ali deitada, escutando barulhos da casa, escutando alguém limpando o quintal, fazendo coisas no quintal e uma pessoa fazendo coisas na cozinha. Cozinhando, enfim, mexendo nas panelas, andando. Ela estava ouvindo esses dois barulhos. De repente, a gata da Rayane pulou da cama e foi para a porta e ficou olhando diretamente para a cozinha, fixamente. A Rayane continuou ali deitada, olhando para o teto, e ela falou que ela sentiu a presença de alguém chegando e parando na porta do quarto dela. Foi uma sensação tão forte, tão nítida, que ela achou que fosse a mãe dela e falou: "Oi, mãe, o que foi? Bom dia." E não recebeu resposta. Então ela levantou a cabeça, olhou para a porta e não tinha ninguém parado ali. Ela ficou meio confusa com aquela situação toda. E aí, de repente, ela viu uma sombra passar lá na cozinha, passar pela porta e pela geladeira e ir para outro lado da cozinha. Ela falou que não deu para distinguir quem era, só deu para ver que a pessoa estava usando uma roupa marrom, mas não deu para ver quem era, foi muito rápido. E aí, na hora, ela levantou e foi até a cozinha. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém, não tinha nada no fogão, não tinha sinal de que tinha alguém ali estado na cozinha recentemente. E aí ela foi seguindo os barulhos e foi até o quintal, que era o outro lugar da casa que ela estava ouvindo barulho de ter alguma pessoa. E aí quando ela chegou lá, a mãe dela estava estendendo roupa, estava lavando roupa. E aí ela perguntou: "Mãe, quem que tá lá dentro de casa?" E aí a mãe dela falou: "Ninguém, só tá eu e você em casa. Sua irmã já saiu, seu pai também, enfim, não tem ninguém em casa, só estamos nós duas. E eu tô aqui no quintal já tem muito tempo, então não fui eu também não." E aí a Rayane não sabe o que ela viu. Até hoje ela fica confusa quando ela pensa nessa história, mas ela tem certeza que ela viu uma pessoa passando, foi muito rápido, mas ela viu, e não tinha ninguém na casa dela. E se uma pessoa tivesse passado ali na cozinha, vindo do quintal, a mãe dela iria ver, porque a mãe dela estava lá. Então,
Até hoje ela não tem explicação nenhuma para isso. A próxima história é de uma seguidora que não quer ser identificada, então vou chamá-la de Marina. A Marina contou que nos anos 2000, ela e a família dela estavam passando por uma situação muito difícil. E eles precisaram sair da casa que eles moravam, assim, de uma hora para outra. Ela não explicou muito bem o que aconteceu, mas foi uma situação ali de perrengue mesmo, que eles precisaram sair e ficaram desesperados procurando uma casa para poder alugar e morar. E aí eles acabaram encontrando uma casa que era num bairro super afastado. E essa casa, na verdade, era uma casa de 2 andares que a proprietária tinha transformado em 2 casas. Então, essa proprietária morava no 2º andar e ela estava alugando a casa do 1º andar. Essa casa do 1º andar era uma casa pequena em alguns cômodos e maior em outros. Tipo assim, era uma cozinha muito grande, mas o quarto era pequeno, a sala era pequena, mas tinha um quintal. Então, assim, ela tinha algumas partes boas e umas partes ruins. Ela também tinha um meio que porão a céu aberto, porque era uma região da cidade que às vezes alagava, então a casa tinha sido construída acima do nível da rua e tinha essa área embaixo da casa que era tipo um mini porão, que era para quando alagasse, né, para a água não chegar até a casa. A família da Marina foi ver essa casa para alugar à noite, porque eles estavam nesse desespero e apareceu essa casa. Eles foram lá do jeito que dava para ir, a hora que dava para ir. E aí eles não viram essa parte do porão direito, porque, né, tava de noite, não viram o quintal direito, mas viram a parte de dentro da casa, viram que tava tudo ok. E, como eles estavam no desespero, alugaram a casa. E aí, beleza. Uns dias depois eles voltaram lá durante o dia para poder limpar tudo, para fazer a mudança. E aí eles conseguiram ver esse porão direito. E tinha um monte de vela de várias cores derretidas lá debaixo do porão. E era estranho, sabe? A Marina falou que a energia do lugar era muito carregada. Que eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, o que tinha acontecido ali, mas que a energia não era muito boa, não. Então, tipo, eles limparam correndo e saíram dali. E tentaram não pensar nisso, porque eles não tinham outra opção também, eles tinham que se mudar. Então, tentaram esquecer essa energia ruim e ignorar e continuar. Eles se mudaram e nos primeiros meses estava tudo bem, não estava acontecendo nada de errado, a casa estava normal, não tinha tido nada. E a Marina falou que tinha um quintal grande, tinha umas árvores de fruta no fundo do quintal, então ela adorava brincar nesse quintal. E estava tudo certo, estava tudo bem. Eles realmente só ficavam com aquela sensação de que tinha alguma coisa no porão que ficava observando eles, sabe? Mas eles ignoravam. Fingiam que não estavam sentindo, ninguém falava nada com ninguém e ficava nisso mesmo. Bom, aí a Marina fez 8 anos de idade, a mãe dela fez uma festinha ali no quintal da casa. E aí ela estava lá, estava tudo certo, estava tudo bem, todo mundo brincando, feliz. E chegou um presente para Marina. Era um porta-retrato grande, e aí ela abriu o presente, estava ali olhando o porta-retrato. E aí pelo vidro do porta-retrato, ela estava se olhando assim, ela viu o rosto dela refletido no vidro e alguma coisa atrás dela. E ela falou que era uma massa preta, mais ou menos do tamanho da cabeça dela, só que só tinha um olho e esse olho estava encarando ela. Na hora, a Marina deu um grito, derrubou o porta-retrato, saiu todo mundo correndo para ver o que tinha acontecido, e aí ela contou para a mãe dela o que ela tinha visto. A mãe dela tentou acalmar ela, falou que era coisa da cabeça dela, que era imaginação dela, e enfim, ficou tudo bem. Porém, naquela noite, a Marina teve a primeira experiência esquisita com sonhos, pesadelos e paralisia do sono naquela casa. Ela falou que ela deitou para dormir e começou a ter um pesadelo, que ela estava sobrevoando a casa, e aí ela passava pelo porão, passava pelo quintal e ia parar num rio que tinha atrás da casa. Quando ela chegava nesse rio, ela continuava observando de cima, assim, ela via um homem parado no rio, olhando para o rio. Na beirada do rio, assim, esse homem era muito branco, muito pálido, tinha cabelo curto, bem preto, e ele estava ali só parado olhando para a água do rio. Só que ele emanava uma maldade, sabe, uma energia tão ruim que a Marina ali no sonho ficava olhando para ele sem querer que ele se virasse de maneira nenhuma, porque ela sabia que se ele se virasse ela ia ver alguma coisa muito horrorosa. Então ela ficava ali só olhando, morrendo de medo.
E ele parado, de repente ele começou a virar o rosto e antes que ela pudesse ver o rosto dele, ela acordou apavorada, pingando suor na cama dela e morrendo de medo. E ela não sabia explicar quem era aquela pessoa, ela nunca tinha visto aquele homem, não sabia de nada, ela só ficou com aquela sensação ruim. Depois que isso aconteceu com a Marina, uma igreja abriu do lado da casa. E a partir daí, as coisas começaram a ficar cada vez piores e muito rápido. Parecia que a casa estava respondendo à igreja, sabe? E aí começou a acontecer muita coisa, muita atividade estranha. A partir daí também, a Marina parou de ficar no quintal brincando. Ela não tinha mais coragem de ir lá fora. Ela falou que toda vez que ela estava lá fora, ela ficava com muita sensação de que tinha alguém no porão olhando ela, observando ela. E era uma sensação muito ruim. Então, ela não conseguia nem mais ficar lá fora. E também, toda vez que ela ia lá fora, ela lembrava do sonho do rio. E aí, ela ficava com medo de ver aquele homem lá no rio. Então, ela também tinha medo disso. Então, ela passou a ficar muito mais tempo dentro de casa, não ia mais no quintal. E com o passar do tempo, ela começou a ter mais experiências de pesadelo e de coisas estranhas. Ela começou a ter muita experiência com paralisia do sono. Ela falou que era sempre ela deitada na cama dela, durante o episódio de paralisia, ela estava ali deitada na cama dela, ela não conseguia se mover, e ela via alguma coisa entrando na casa do quintal e vindo na direção do quarto, e aí essa coisa chegava na porta do quarto, depois vinha até a Marina, soprava um ar gélido na bochecha dela, depois essa coisa voltava para a porta do quarto e ficava ali observando ela. Era uma coisa toda preta, ela não conseguia ver nada de feição, nada, era só a forma de uma pessoa e completamente preta. E essa coisa ficava ali observando ela horas e horas até o dia amanhecer. Isso se repetiu várias vezes e com o passar do tempo essa coisa vinha, soprava o ar gélido, mas não voltava para a porta do quarto. Ele começou a sentar na beira da cama, sabe? Começou a sentar cada vez mais próximo da Marina, até o ponto que essa coisa deitava do lado dela na cama. E ela falou que eram episódios assustadores, que ela ficava morrendo de medo e que depois, quando ela acordava, ela não conseguia sair daquela sensação de pânico. Ela ficava com aquele medo pelo resto do dia. A Marina falou que um dia estava todo mundo dormindo, eles dormiam todos no mesmo quarto, porque só tinha um quarto na casa, e aí estava toda a família lá dormindo, quando o pai dela começou a gritar. E aí, quando eles olharam, a Marina e a irmã olharam para a cama dos pais, a cama estava tremendo, como se tivesse um terremoto, só que era só na cama dos pais dela. E aí foi aquele corre-corre, acende a luz e todo mundo tentando entender o que tinha acontecido e ninguém consegue explicar o que aconteceu. Ela falou que a cama tremia demais. E que até o pai dela, que era super cético, que não acreditava em nada, ficou morrendo de medo aquele dia. Depois desse episódio da cama tremendo, os pais dela começaram a ficar com medo real da casa. Assim, a mãe já estava com medo, mas o pai começou a ficar com medo também. E aí a mãe da Marina foi um dia na casa da proprietária, começou a conversar com ela e tentou puxar um assunto para saber ali mais da história da casa, né, para tentar entender por que isso estava acontecendo. E aí a proprietária contou para a mãe da Marina que um tio dela tinha morado nessa casa e que esse tio tomou um pé na bunda, sabe, uma mulher que ele gostava muito terminou com ele e depois disso ele ficou completamente desequilibrado. Ele começou a procurar pessoas para fazer trabalho, para fazer ritual, para fazer um monte de coisa para ele tentar voltar com essa mulher, para essa mulher voltar para a vida dele. E aí ele fazia esse monte de coisa completamente assim, sem nenhum respeito a nenhuma entidade, ele só fazia o que mandava, não estava nem aí. Ia fazendo ritual em cima de ritual, magia em cima de magia, e ele fazia tudo no porão da casa. E ele ficou tão completamente desequilibrado que ele teve que ser internado. E, enfim, aconteceu isso tudo ali na casa. Então a Marina acredita que ele chamou muita coisa para casa ruim com esses rituais e que essas coisas ficaram ali, elas não saíram depois que ele foi embora. Então ela acredita que era isso que acontecia. Depois disso, a família da Marina resolveu se mudar dessa casa. E aí foi aquele alívio, né? Tipo, ai, a gente vai sair daqui, acabou o problema. Eles se mudaram para uma nova casa. Não aconteceu nada durante um tempo, mas depois a Marina continuou tendo aqueles episódios de paralisia com o mesmo ser. E aí ela acredita que alguma coisa seguiu ela dessa casa.
ela teve essas experiências de paralisia, sempre a mesma coisa com esse ser, até os 19 anos. Com 19 anos, ela, deu um basta. Ela pensou na cabeça dela: eu vou procurar uma ajuda espiritual, vou procurar um padre, vou procurar alguém para me ajudar, porque isso não tá normal. E aí, nesse dia que ela tomou essa decisão, ela deitou para dormir, não aconteceu nada. De manhã, ela acordou, viu o pai dela indo para se arrumar, saindo do quarto, entrando no banheiro para se arrumar para o trabalho, voltou a dormir. E enquanto ela estava ali nesse período do sono da manhã, ela teve um episódio. Ela acordou sem conseguir se mexer, de novo, paralisada, deitada na cama. Essa coisa entrou no quarto, veio e deitou sobre a Marina. E ela falou que essa coisa falava no ouvido dela, era uma voz, sabe, assim, grossa, mas ao mesmo tempo metálica, uma coisa que arranhava, que doía o ouvido. E ela, de início, não conseguia entender o que ele estava falando, porque ele estava falando uma língua que ela não conhece. E aí ela ficou ali deitada sem conseguir se mexer, ouvindo aqueles barulhos horrorosos, até que, de repente, esses barulhos foram se traduzindo e ela conseguiu entender que aquela coisa estava falando que não ia abandonar ela, que ia perseguir ela eternamente, que ela não tinha como se livrar dele. Ela falou que ela tentava rezar, mas ela não conseguia, era como se a língua dela embolasse, ela não conseguisse falar as rezas. Ela ficou ali, até que finalmente ela conseguiu se livrar, ela conseguiu se mexer, acordar, e aí ela viu que o quarto estava todo claro, estava tudo bem, não tinha nada errado, não tinha nem sinal dessa presença. E aí ela levantou e foi fazer o que ela já tinha tomado a decisão de fazer. Ela foi procurar um padre, foi contar tudo o que estava acontecendo, buscar uma ajuda espiritual. E aí esse padre ajudou ela a orar, enfim, ela conseguiu uma ajuda. E aí depois disso ela não teve mais esses episódios, ela teve outro tipo de experiências sobrenaturais, mas nada que envolvesse essa paralisia e esse ser. Então, pelo menos ela conseguiu alguma ajuda, né? A próxima história é da minha seguidora Jéssica, e a Jéssica falou que isso aconteceu com ela em 2007, e a Jéssica falou que ela tem mais 2 irmãs, são 3 filhas, né, no total, e elas têm pouca diferença de idade entre elas. Então elas sempre foram muito próximas e muito amigas. Quando elas estavam na adolescência, uma amiga delas faleceu num acidente de carro, que foi, assim, muito traumático, porque foi do nada, e elas eram muito próximas da menina, então elas sofreram demais com essa perda. E durante muito tempo, elas falavam muito dessa amiga, lembravam dela, contavam histórias, sentiam falta mesmo, né, gente? Porque adolescente perdendo uma amiga assim tão próxima, realmente dá para entender por que elas ficavam trazendo essa menina sempre à tona. 7 meses depois da morte dessa menina, a Jéssica estava com as irmãs dela em casa, elas tinham ganhado uma câmera digital. E aí elas estavam tirando várias fotos, várias selfies, fotos no espelho, enfim, estavam brincando com a câmera, né? Pra conhecer ali como é que era a câmera. E aí elas estavam no quarto tirando várias fotos e novamente elas falaram da amiga que tinha falecido, lembraram dela, enfim. E estavam ali fazendo isso, até que elas foram olhar as fotos e numa das fotos saiu alguma coisa tampando o rosto da Jéssica. Elas aumentaram para poder ver direito a foto e elas viram que era a cabeça de uma pessoa, como se a pessoa estivesse parada na frente da Jéssica e entre a Jéssica e a câmera. Era um cabelo castanho, igual o da menina que tinha falecido. E dava para ver assim, um pedaço do rosto também, que dava para ver que era uma pele bem clarinha, como da menina. E na hora, elas arrepiaram porque elas identificaram a amiga delas ali naquela imagem. E foi uma situação, assim, muito chocante para elas. Não foi nem assustadora, mas foi chocante, porque nunca que elas imaginaram que elas iam ver uma coisa assim. E aí, na época, elas até falaram com o pai da menina, que tinha acontecido isso, que tinha saído na foto. Elas mostraram a foto para ele. E ele, na hora, falou: realmente, é minha filha. Com certeza, vocês estão certas. E ele falou que sentia muito a presença da filha, que ele viajava muito e que toda vez que ele viajava, ele sentia a presença da filha dele ali com ele. Então, que era muito normal elas terem conseguido fotografar ela, porque com certeza ela estava perto das amigas dela também. A Jéssica falou que a reação do pai da menina foi um pouco estranha, sabe? Elas ficaram meio assim, né? Tipo, então tá, né? Mas que bom que ele levou
a situação toda bem. E o pai da Jéssica falou com elas para parar de ficar falando tanto nessa amiga, que era para rezar para ela, mas que era para parar de ficar trazendo ela sempre. Segundo o pai da Jéssica acreditava, elas não estavam conseguindo dar paz para essa menina. E aí essa menina estava sempre presente porque elas estavam sempre falando dela. Então ele falou com elas para rezar, para lembrar dela, mas para parar de ficar falando na menina tanto igual elas falavam. E aí, a partir daí, elas fizeram isso. Elas, quando lembravam da amiga, elas rezavam, oravam por ela, mas não ficavam trazendo esse assunto toda hora, porque elas queriam dar paz para a amiga também, né? Bom, a Jéssica falou que passou um tempo e começou a rolar um boato na cidade que a família dessa menina tinha feito um pacto com alguma coisa e que tinham sacrificado a filha em nome de riqueza. Assim, claro que esse sacrificado é muito em aspas, porque obviamente eles não tiveram nada a ver com a morte da menina, mas que eles teriam dado a vida da filha para alguma coisa em troca de riqueza. E aí, depois que circulou esse boato, que ninguém sabe de nenhum tipo de veracidade disso, a Jéssica falou que começaram a também rolar algumas coisas contando que o pai dessa menina tinha um monte de coisa estranha em casa, sabe? Umas cabeças de bicho empalhadas, uns altares estranhos, umas coisas assim. Mas que ela não sabe se isso também vinha de uma intolerância religiosa das pessoas que, de repente, interpretaram uma coisa que é absolutamente normal como uma coisa maligna, mas que essa família realmente prosperou muito e ficou muito rica depois que a menina faleceu. Então, ela não acredita muito nesse boato, mas também não duvida tanto, porque, né, não se sabe. Enfim, essa é a história e a Jéssica não sabe o que aconteceu, mas ela tem certeza da foto que ela viu e que a amiga dela estava ali na foto que elas tiraram. A próxima história da minha seguidora, Amanda. A Amanda falou que em 2007, deixa eu confirmar aqui. Não, 2009. Em 2009, ela morava com a mãe dela e nos fundos da casa das duas tinha uma cozinha industrial que a mãe dela fazia salgados, marmitas. Elas tinham 5 funcionários, o negócio estava assim prosperando, estava dando tudo certo. E elas estavam conseguindo uma grana legal, tava, sabe, dando certo, tava acontecendo. Só que a mãe da Amanda começou com uma mania de falar coisas ruins. Sabe, tipo assim, quando dava alguma coisa errada no trabalho, lá na cozinha, ela gritava, tipo, ai, que desgraça. Assim, chamando coisas ruins que a Amanda acredita que chamava. Então, toda vez que a mãe dela falava essas coisas, gritava coisas ruins, palavras ruins, a Amanda sempre falava, faz isso não, mãe, para com isso, mania ruim. E a mãe dela não ligava e continuava cada vez mais esbravejando esse tipo de coisa. Até que um dia, a Amanda foi deitar para dormir, e aí ela deitou para dormir com o filhinho dela, que era pequeno. Ela deixou a televisão ligada no Cartoon, e aí ela deixou com som baixo, os dois ficaram ali deitados, o filho dela foi ficando com sono, dormiu, a Amanda também acabou apagando. E aí, por volta de 3 horas da manhã, a Amanda acordou, o filho dela continuava dormindo. Ela falou que todas as luzes da casa estavam acesas. A televisão estava congelada numa imagem do filme Evil Dead e estava num canal que a Amanda não tinha colocado, porque esse filme estava passando em outro canal, não estava no canal do Cartoon. Ela levantou para pegar o celular dela que estava plugado para carregar no carregador e o celular não estava carregando. Ela teve que trocar de tomada, ela conseguiu trocar, assim que deu um pouco de carga, ela voltou lá, tirou uma foto da televisão, ela falou que a energia da casa estava horrorosa, era como se tivesse alguma coisa ali com ela, observando ela. Ela sentiu muito medo. E ela não conseguia explicar, sabe? E ela não conseguia sair daquela imagem, não estava numa imagem de erro que era normal da televisão, estava só congelada aquela imagem do filme. E ela ficou com uma sensação muito ruim daquilo, como se aquilo ali fosse um presságio de coisas ruins, sabe? Ela não conseguia parar de pensar que tinha alguma coisa muito ruim ali. Bom, até que ela conseguiu trocar de canal, conseguiu fazer tudo, rezou, apagou as luzes da casa e foi dormir. Beleza, não aconteceu mais nada naquele dia.
Foi passando os dias, também não acontecia nada. Até que um dia a mãe dela tá lá, trabalhando na cozinha. De repente, ela toma um tombo e quebrou o braço. A partir daí, as coisas foram só ladeira abaixo, gente, só dando errado. Começou a não aparecer serviço, perderam um monte de cliente. As coisas foram dando tudo errado, sabe? Tudo errado. De repente, assim, a empresa tava com 7 mil de dívida, do nada. Elas tiveram que parar de fazer os salgados, elas só estavam fazendo marmitas, porque a parte dos salgados não estava mais dando certo. Um dia a Amanda estava tentando ajudar a mãe dela ali na cozinha, ela foi pegar um pote de vidro, o pote estourou na mão dela, falou que voou caco de vidro para tudo quanto é lado. Ficou todo mundo completamente em choque olhando para ela, porque o pote de vidro explodiu na mão dela e ela não tinha feito absolutamente nada, ela só tinha pegado o pote. Ela falou que não machucou ela, assim, ela nem sabe como, porque voou caco de vidro para tudo quanto foi lado. E ela não tem nenhuma explicação pro que aconteceu. Nessa época a empresa já não estava mais com funcionário quase nenhum, só tinha uma moça trabalhando ali junto com a Amanda e com a mãe dela. E ela falou que na hora essa moça olhou pra Amanda e falou: a gente tem que lavar essa cozinha com sal, porque tem alguma coisa errada. E elas fizeram isso. Elas lavaram a cozinha inteira com sal. E aí depois disso as coisas foram se acalmando. Mas as coisas não voltaram a dar certo. A cozinha teve que fechar, a mãe da Amanda adoeceu. Hoje em dia a Amanda cuida da mãe dela e trabalha para poder pagar as contas de casa. E foi desde esse dia da história da foto do filme. Assim, a Amanda não tem muita explicação, ela só sabe que foi isso. E ela não consegue desvincular as duas coisas, porque foi uma sensação muito ruim de que estava vindo coisa ruim na vida dela e veio, né? Então, assim, ela não tem muita explicação, ela só sabe que foi isso que aconteceu e ela não consegue desassociar as duas coisas. Enfim, né, gente? A próxima história é da minha seguidora Caroline. A Caroline contou que quando ela tinha 13 anos, ela, a mãe dela e os dois irmãos dela, que tinham 6 e 8 anos, se mudaram para uma casa nova. Ela falou que as condições financeiras deles não eram muito legais, então, assim, a casa também não era muito legal. Era uma casa muito estranha, era construída numa pedra, então dentro da cozinha tinha uma parede da cozinha que era pedra, por causa dessa pedra onde a casa foi construída, sabe? Não fizeram uma parede, fizeram uma parede em volta da pedra. E essa casa que eles estavam morando era uma casa colada na outra, sabe? Eram duas casas iguais. E nessa casa do lado estava vazia, não tinha ninguém morando lá, só tinha gente na casa da Caroline. Logo que eles estavam morando lá, começaram a acontecer coisas sobrenaturais que eles não conseguiam explicar. A Caroline falou que começou com barulho de bolinha de gude caindo no chão e rolando pela casa. Acontecia isso sempre, eles iam lá olhar e não tinha nada. Também acontecia deles ouvirem barulho de salto alto, de uma pessoa andando pela casa, e não tinha ninguém. Uma vez a Caroline também acordou de madrugada, foi no banheiro, e aí quando ela voltou pro quarto dela, a televisão do quarto dela estava ligada. E não tinha ninguém acordado na casa, ninguém ligou a televisão. Tava todo mundo dormindo e ela não sabe quem ligou a televisão. Uma vez também a Caroline estava em casa, deitada no quarto dela. A mãe dela e os irmãos estavam na rua, porque os irmãos estavam brincando, e a mãe dela estava ali fora conversando com uma vizinha. E a Caroline estava deitada no quarto dela, na cama, e aí ela viu alguém passando na frente da porta do quarto dela e indo para a cozinha. Na hora ela achou que era a mãe dela que tinha entrado. Só que essa pessoa, que ela não viu quem era, ela só viu um vulto mesmo de uma pessoa passando, foi pra cozinha e não voltou mais. Só ficou lá na cozinha e nenhum barulho também na cozinha. Ela começou a achar estranho, porque se era a mãe dela ia fazer alguma coisa na cozinha, né? Ou então ia voltar. E aí ela levantou do quarto e foi ver o que a mãe dela estava fazendo na cozinha, o que estava acontecendo. E aí quando ela chegou lá, não tinha ninguém. A porta da sala estava fechada, não tinha ninguém dentro de casa com ela. Ela saiu, chegou lá fora, estavam os irmãos dela, a mãe dela estava lá na rua, conversando com a vizinha, e aí ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, você foi dentro de casa agora? E a mãe dela falou: não, eu tô aqui desde a hora que eu saí, eu não entrei em casa. E a Caroline não sabe quem era esse vulto que ela viu. Chegou um final de semana que os irmãos da Caroline foram viajar, foram para casa do avô, e a Caroline e a mãe dela ficaram em casa. Aí elas ficaram lá sozinhas, elas assistiram série até de madrugada. E aí, umas 2:30 da manhã, acabou as séries e elas foram deitar para dormir. Assim, tinha pouco tempo que elas tinham pegado no sono, quando a cachorrinha delas, a Lupita, começa a latir, rosnar loucamente. Elas acordaram com aquele barulho da cachorra latindo, rosnando, e era assim, ela tava
muito, muito brava a cachorrinha, sabe? Tava latindo mesmo, como se tivesse alguém, um intruso dentro da casa. As duas acordaram mó assustadas, achando que tinha alguém dentro da casa, que alguém tinha entrado na casa, e elas foram seguindo a cachorrinha foi pra sala e ficou latindo pra parede. Não tinha nada na parede, e ela ficava latindo pra parede, assim, tentando avançar, tentando morder alguma coisa, rosnando, e não tinha nada, era só a parede azul. A Carolina e a mãe dela ficaram se olhando, tipo, o que tá acontecendo? E começaram a ficar com muito medo. A mãe da Carolina pegou a Bíblia, começou a orar, começou a ler um salmo. E aí a cachorrinha tava parada, olhando para um ponto fixo e latindo para um ponto fixo. Quando a mãe da Carolina começou a orar e ler a Bíblia, a cachorrinha começou a latir e começou a mover a cabeça e andar em direção à porta, ainda latindo, ainda rosnando, como se ela estivesse acompanhando alguma coisa. Foi até a porta, latindo, rosnando, depois ela virou, calma, parou de rosnar, foi, deitou e dormiu. Na hora, a única coisa que elas pensaram foi que a cachorrinha estava realmente seguindo alguma coisa, levando aquela coisa embora, enquanto a mãe da Carolina estava rezando, essa coisa estava indo embora, e depois que a coisa foi embora, a cachorrinha se acalmou e deitou para dormir. Elas ficaram completamente apavoradas e aí, tipo assim, não tinha explicação para aquilo ali. Era já um monte de experiências estranhas que elas tinham vivido naquela casa, e aí a mãe da Caroline decidiu conversar com o proprietário e tentar entender o que estava acontecendo. E aí o proprietário contou para ela que, na verdade, essas duas casas, que eram iguais, há muitos anos atrás, eram uma coisa só. E era tipo um galpão aberto que funcionava um ateliê de costura e que tinha pegado fogo. E tinha morrido algumas pessoas que trabalhavam nesse ateliê ali. Depois disso, desse incêndio, ele decidiu construir essas duas casas, e aí fez duas casas iguais, e essas casas agora eram no local onde tinha acontecido esse incêndio do ateliê. Então, é a única explicação que a Caroline consegue pensar, sabe? Que alguma coisa desse incêndio ficou ali, algum sofrimento, sei lá, algum fantasma ficou ali naquela propriedade por causa desse ateliê que tinha pegado fogo, enfim. E depois disso, óbvio que elas não continuaram morando lá, elas decidiram se mudar, porque era melhor. Enquanto ainda não tinha acontecido nada de grave, era melhor vazar. E aí elas foram. A próxima história é do meu seguidor Felipe. E o Felipe falou que ele nunca foi cético, ele sempre acreditou no sobrenatural, mas ele só teve uma experiência que ele acha que teve alguma coisa a ver com o sobrenatural. Bom, o Felipe falou que isso aconteceu quando ele tinha 12 anos. Ele passou o final de semana na casa das primas dele. Ele estava muito acostumado a ir para a casa dessas primas. E elas moravam numa casa que tinha uma energia meio esquisita. A tia do Felipe sempre falava que ela tinha um pesadelo recorrente com uma ex-namorada do marido dela, que tinha falecido, e ela sonhava sempre com essa mulher. E o sonho era bem esquisito, era bem assustador. Ela sempre estava dormindo com o tio do Felipe, e aí ela via essa mulher entrando no quarto com uma camisola alaranjada, comprida, e aí essa mulher entrava, sentava na cama ao lado do tio do Felipe, ficava fazendo carinho no cabelo dele, cafuné, e olhando para a tia do Felipe com o maior ódio do mundo. Ela ficava ali um tempo até que a tia do Felipe acordava desse sonho, e ela tinha esse sonho direto e reto, assim, era sempre, era recorrente mesmo. Então ela sentia muito medo dessa história toda. E ela se sentia também observada nessa casa. Então ela não conseguia desassociar as duas coisas, sabe? Apesar dessa mulher não ter nenhuma associação com a casa em si, mas ela sempre se sentia mal nessa casa e lembrava dessa mulher sempre. Bom, aí o Felipe foi passar o final de semana lá com as primas dele. Durante o dia foi tudo normal, eles brincaram, ficaram juntos, deu tudo certo. E aí na hora de dormir, o Felipe falou que ele deitou e ele tava com uma sensação estranha. Ele tava com medo, mas ele não conseguia explicar do quê, porque não tinha acontecido nada, ele não tinha visto nada, era só um medo inexplicável mesmo. Ele falou que ele ficou puxando o assunto com as primas dele, tentando não pegar no sono, tentando fazer elas ficarem acordadas, assim, o máximo possível para fazer companhia para ele. Mas teve uma hora que não teve jeito, né? Todo mundo teve que dormir. No quarto das primas dele, tinha uma porta de ferro muito grande, muito pesada.
Essa porta ia dar para o telhado e para um vão que dava no chão. A casa da tia e das primas do Felipe era, tipo, no terceiro andar, acho. Então, ia dar para esse vão até o primeiro andar, sabe? Até o chão da rua. Então, assim, era um negócio perigoso, porque se você andasse ali e caísse, você ia cair, né, de arrasta, porque não tinha como. Então, essa porta já não era usada para quase nada, ela ficava sempre fechada. E quando ela era aberta, ela fazia um barulho muito alto. Por causa do metal, ela estava meio enferrujada, e aí era metal esbarrando em metal, ela fazia um barulho muito alto, muito horrível. Então, eles já usavam um pouco porque era inseguro, ela ainda fazia esse barulho, então essa porta foi ficando cada vez mais no desuso e cada vez mais enferrujada. Até um ponto que eles foram tentar abrir e a porta não abria de jeito nenhum, porque já tinha enferrujado demais e ela ficou agarrada e não abria de jeito nenhum. Aí tá, voltamos ao momento que o Felipe acabou dormindo, as primas dele também dormiram. E aí o Felipe teve um pesadelo muito esquisito. O Felipe sonhou que ele estava ali no quarto com as primas dele, conversando, quando de repente ele começou a escutar uma voz feminina, baixinha, chamando ele. E quanto mais essa voz chamava o Felipe, mais em transe ele ficava, porque ele não conseguia não ir atrás dessa voz, não ia procurar onde estava essa voz. Então, no sonho, ele entrava nessa coisa, assim, nesse transe, e ele levantava, ia até a porta de ferro do quarto, colocava o ouvido contra a porta e ele conseguia escutar essa mulher chamando ele do outro lado da porta. Então, o Felipe ia lá, abria a porta e saía para o lado de fora. Nesse lado de fora ia dar para o telhado, como eu falei para vocês, e era tipo um parapeito pequenininho, que se você desse um passo em falso, você ia de arrasta. O Felipe ia, mesmo assim, saía, ficava andando nesse parapeito, ele quase caía várias vezes e seguindo, andando, indo atrás dessa voz. E cada passo que ele dava, parecia que a voz se afastava mais um pouco, sabe? Era impossível chegar nessa voz. Até que ele acordou, completamente apavorado, com o coração saindo pela boca. E quando ele acordou, ele estava sentado do lado de fora, no parapeito, com a porta de ferro aberta atrás dele. Na hora, o Felipe falou que ele não acreditou que ele estava ali. Ele foi direto na prima dele, falou baixinho, chamou ela baixinho para não acordar a outra prima e falou com ela, cara, me ajuda. E aí a prima dele acordou assustada, assim, meio grogue, sem entender o que estava acontecendo. Quando ela viu a porta aberta, ela não acreditou. A primeira coisa que ela perguntou foi, Felipe, como que você conseguiu abrir isso? Porque ninguém conseguiu abrir. E ele não sabia explicar, então ele chamou ela para um canto, contou do sonho todo, e ele não sabe como que ele abriu aquela porta. E, mais importante, como que ele abriu aquela porta sem acordar as duas, porque ela fazia um barulho absurdo. Aí, depois disso, que ela contou tudo, a prima do Felipe não conseguia também explicação nenhuma para isso, os dois estavam completamente apavorados. Ela falou, não, então tá, vamos só fechar essa porta e vamos voltar a dormir. Então, ela foi lá, fechou a porta, fez um barulhão, acabou até acordando a outra prima. Eles colocaram uma cadeira contra a porta para ter certeza de que ninguém mais ia tentar abrir aquela porta e voltaram para deitar e dormir. Claro que ninguém dormiu muito bem no resto da noite, né? Mas enfim. No dia seguinte, quando eles acordaram, foram tomar café e tal, o Felipe contou essa história toda para a tia dele e falou que ele não tinha como explicar como que ele conseguiu abrir aquela porta, que ele não sabe. E na hora a tia dele lembrou do pesadelo com a mulher, com a ex-falecida, porque ela sempre tinha esses pesadelos bizarros com essa mulher, ela sempre se sentia observada. Então ela acredita que tem alguma coisa ali naquela casa que toma uma forma feminina para infernizar eles e para tentar fazer mal para eles. Então ela acredita que foi isso, que essa coisa estava tentando chamar o Felipe lá para fora para ele cair e, né, ir de arrasto. Depois disso, o tio do Felipe foi lá e lacrou essa porta, passou cimento, enfim, fechou mesmo para ninguém conseguir abrir nunca mais. Eles ainda moraram um tempo nessa casa, mas depois eles se mudaram. E depois que eles se mudaram, a tia do Felipe nunca mais teve esse pesadelo com essa mulher, ela nunca mais teve essa sensação de ser observada, aquela sensação de ter alguém sempre junto com ela. Então, seja lá o que for, ficou nessa casa. A próxima história é da minha seguidora Camila. E a Camila
falou que ela não sabe exatamente se isso é uma história sobrenatural, mas é um negócio que ela não tem muita explicação. Então, ela decidiu contar e é bom até para vocês darem uma opinião ou se alguém sabe alguma coisa a respeito disso, enfim. Vou contar. Quando a Camila tinha 7 anos, ela começou a ter um pesadelo muito recorrente, que era uma vaca preta que aparecia na janela do quarto dela e ficava encarando ela. Só que essa vaca preta tinha o rosto de pessoas que ela conhecia. Pois é. E aí a Camila falou que a primeira pessoa que ela sonhou, que era essa vaca com o rosto, era a tia dela, Raquel. A Camila sempre sentia um medo muito absurdo quando ela tinha esse sonho, mas assim, ela nem sabe por quê, porque era só isso, era uma vaca preta com o rosto da tia dela. O que é bizarro, mas assim, não é uma coisa tão assustadora, mas o medo era irracional que ela sentia durante esse sonho. Ela acordava sempre com o coração saindo pela boca, suando frio. E aí ela contou esse sonho para a mãe dela e a mãe dela falou: reza, repreende e que isso vai passar. Mas o que acabou acontecendo foi bem pior. Porque passou um tempo e a tia dela, a Raquel, que ela tinha sonhado, faleceu. Passou um tempo, a Camila teve o sonho novamente, só que dessa vez a vaca estava com o rosto do primo dela, Pedro. Novamente, passou um tempo e o Pedro foi de arrasta. A terceira pessoa que ela sonhou foi o primo dela, Gilberto. No dia seguinte, o primo dela sofreu um acidente de trem e morreu. A última pessoa que ela sonhou foi a tia dela, Célia, e ela já sonhou várias vezes com a Célia nessa vaca, né, o rosto da Célia nessa vaca, e graças a Deus a Célia continua viva. E esperamos que ela continue, porque pelo amor de Deus, né, gente? Chega. Mas ela não tem explicação, ela não sabe o que é isso, e assim, é muita coincidência, né? 3 vezes acontecer isso é meio estranho. Enfim, se alguém tiver alguma explicação, se alguém souber, por favor, conte pra gente. A próxima história é do meu seguidor Leon. E isso aconteceu com o Leon na época que ele fazia faculdade. Ele falou que ele saiu de casa atrasado, e aí ele foi correndo para a estação de trem para pegar o trem, e aí ele entrou no trem. E ele falou que estava bem lotado, as pessoas estavam conversando alto, então estava muito barulho dentro do trem. E ele estava bem cansado nesse dia, então ele sentou, colocou o fone de ouvido e começou a cochilar. Em certo ponto ali da viagem, o trem parou, e aí o Leon estava cochilando, né? Mas ele deu aquela acordada, viu que o trem estava parado, continuou ali cochilando. Só que em certo momento ele notou que estava muito silencioso. E apesar dele estar com fone de ouvido, ele ainda estava conseguindo ouvir, né, o barulho em volta dele. E de repente esse barulho tinha cessado, não tinha barulho nenhum, estava completamente sem barulho. E aí ele acordou meio zonzo, meio sem entender o que estava acontecendo, e também acordou porque o trem tinha parado e não tinha voltado a andar, como é o normal. Já estava parado há um tempo. Então ele foi e tirou o fone meio assustado, assim, sem entender o que estava acontecendo. E quando ele olhou pro trem onde ele estava, né, o carro onde ele estava todo mundo ali normal, só que ele não estava escutando nada, estava um silêncio sepulcral, assim, nenhum barulho. E aí, quando ele olhou para a janela do trem para o lado de fora, ele viu que a estação onde o trem estava parado era completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. Era uma estação completamente velha, caindo aos pedaços, tudo meio cinza, sabe? Tudo meio feio. Ele falou que as pessoas estavam andando na estação de trem assim, meio zumbis, sabe? As pessoas não estavam andando normal, elas estavam se arrastando, andando devagar. E todo mundo meio morto mesmo, sabe? O lugar era completamente sujo, mal iluminado. O lugar estava na completa penumbra e tudo imundo, as pessoas andando daquele jeito esquisito. O Leão ficou olhando aquilo sem entender nada. O trem voltou a andar, saiu daquela estação, só que antes de sair, ele fez questão de olhar o número da estação para ele depois, né, em outro momento que ele passasse ali de novo, ele prestar atenção direito. E assim que o trem saiu dessa estação, tipo, passou mesmo dela, o barulho voltou ao normal. Ele voltou a escutar as pessoas conversando, ficou tudo normal. O Leão falou que não entendeu nada, mas deixou passar, né? Beleza, foi pra aula. Naquele dia ele voltou da aula de carona com um amigo, então ele não tinha como passar pela estação de novo, mas no dia seguinte
ele saiu até mais cedo para ir para aula, para passar e prestar atenção e olhar direito aquela estação. E assim, ele queria até descer nessa estação para ver o lugar. E aí ele foi, ficou lá, ficou atento, ficou prestando atenção. Quando ele passou da estação que ele sabia que a próxima era essa estação esquisita, ele já ficou pronto para levantar, para sair do trem e para investigar. Só que quando passou nessa estação, essa estação estava em obra. Tava fechada, desculpa, gente, o trem nem parou nessa estação, ele foi direto, porque ela tava completamente em obra, e aí ele ficou sem entender nada, porque como assim? Ele tem certeza do que ele viu, e tinha gente, o lugar tava todo sujo, velho, e aí no dia seguinte já tava tudo em obra, novo, sabe? Até hoje ele não consegue entender o que ele viu, o que aconteceu. Mas, gente, assim, eu não sei se o Leon já ouviu falar em Sete Além, né? Vou só jogar essa informação aí. Lide com isso, Leon. A próxima história é da minha seguidora Larissa. A Larissa falou que isso aconteceu em 2019 e, na época, o pai dela estava bebendo demais. Nesse dia que isso aconteceu, a Larissa, a irmã, a mãe e o pai estavam em casa e eles estavam jogando Ludo. Estavam sentados na mesa da cozinha jogando Ludo e o pai dela já tinha começado a beber. Ele ainda não estava muito embriagado, mas ele já estava começando a perder a linha, sabe? E aí elas estavam lá jogando, brincando, e a mãe dela fez alguma piada sobre precisar se benzer. Quando ela fez essa piada, o pai dela, que já estava, né, mais para lá do que para cá, levantou, foi até lá dentro da casa, pegou uma imagem de Nossa Senhora, voltou para a cozinha e começou a brincar com essa imagem, falando que a imagem estava benzendo a mãe da Larissa, enfim, fazendo umas piadas meio sem graça. Na hora, a Larissa olhou para o pai dela e falou: pai, não brinca com isso não, isso é pecado, isso não se faz. E aí ele ficou sem graça, guardou a imagem e, enfim, eles continuaram jogando mais um pouco, depois o pai dela foi dormir. Em seguida, a mãe da Larissa também foi dormir e depois a Larissa e a irmã foram para frente da televisão para ver desfile de escola de samba, era na época de carnaval, então elas ficaram assistindo ali os desfiles e conversando, comentando das fantasias e de tudo que elas estavam vendo. Elas ficaram até bem tarde vendo esse desfile e ali vendo televisão juntas, até que em certo momento ali do meio da madrugada, elas escutam 3 batidas na porta assim, muito fortes. Como se alguém tivesse mesmo esmurrando a porta. Na hora, as duas se olharam assim, assustadas, e levantaram e foram em direção à porta. Quando elas chegaram na porta, tinha um corredor que dava para os quartos, a mãe dela saiu do quarto e olhou para as duas e falou: vocês escutaram isso? E elas: aham, escutamos. O que será que é? E tal, e aquele medo, né? Aí a mãe da Larissa falou: não, eu vou acordar seu pai, porque a gente não vai abrir a porta sozinha, não. Aí elas foram lá, tentaram acordar o pai da Larissa de tudo quanto foi jeito, ele não acordava de jeito nenhum. Elas ficaram, tipo, uns 10 minutos sacudindo ele até que ele acordou. Ele acordou ainda meio zonzo, né, de sono, e aí elas falaram o que estava acontecendo, e ele, na hora, levantou e foi ver quem que estava batendo na porta. Assim que ele abriu a porta, não tinha ninguém, a rua estava completamente deserta, porque já era muito tarde, claro, e não tinha ninguém. Eles ficaram sem entender quem que podia ter batido na porta daquele jeito. Fecharam de novo a porta. E a mãe da Larissa falou: quer saber? Vou soltar o cachorro, vou deixar ele aqui dentro de casa, porque se ele ver alguma coisa, ele vai latir e tal. Ela foi lá, pegou o cachorro, colocou lá dentro de casa. E aí, quando ela colocou o cachorro, soltou o cachorro na sala, a primeira coisa que ele fez foi correr para a porta da frente, sentar em frente à porta e ficar olhando assim para cima da porta e rosnando, chorando, sabe, incomodado, reclamando o tempo inteiro, e ele não saía dali. Ele ficava, tipo, ele andava em frente à porta, sentava, andava, sentava e só ficava ali e rosnando, chorando, enfim, parecia que ele estava vendo alguma coisa. A Larissa falou que ela, a mãe e a irmã ficaram com tanto medo da situação toda que elas decidiram dormir juntas nesse dia. No dia seguinte, a Larissa encontrou com uma vizinha, e essa vizinha é muito devota, cristã, e aí ela contou toda essa história, falou o que tinha acontecido, falou que bateram na porta no meio da madrugada e que elas ficaram com muito medo, que elas não sabiam o que estava acontecendo e tal. E essa vizinha falou com ela que quando alguém zomba
de uma figura religiosa igual o pai dela fez, isso abre uma brecha para que coisas ruins tentem entrar na sua casa. Então, é isso que a Larissa acredita que aconteceu. Bizarro, né, gente? A próxima história é da minha seguidora Marisa, e a Marisa pediu para não ser identificada, tá? Então esse nome é fictício. E antes de começar, deixa eu já avisar para vocês que essa história pode ter gatilhos, tá, gente? Porque é uma história pesada. Mas vamos lá. Isso aconteceu com a Marisa quando ela tinha 10 anos de idade. Nessa época ela morava com a avó dela. E ela falou que a avó dela tinha uma amiga que era muito próxima delas. Que elas estavam sempre conversando, visitando uma a outra. E essa mulher tinha uma filha, que era já adolescente, devia ter uns 16 anos, que era muito bonita. Vamos dar nomes fictícios aí. Vamos falar Maria para a mãe, Marcela para a filha e Antônio para o pai. Então, a família da Maria era constituída da Maria, Marcela e Antônio. Beleza? Só para facilitar, gente. Bom, e aí a Marcela era muito bonita, era adolescente. E ela era muito quietinha, sabe? Ela quase não tinha vida social, ela não saía, ela estava sempre em casa, sempre na dela, não tinha muitos amigos. O pai dessa menina, o Antônio, era muito possessivo, muito ciumento, não deixava ela fazer nada, era muito controlador. E aí passou um tempo, a Marcela aparece grávida. E ela não falava pra ninguém quem era o pai da criança. Ela só ficava quieta sobre essa história. Ela como se ela tivesse em negação que ela estava grávida. Só que o tempo foi passando, a barriga dela foi crescendo, e aí começaram as fofocas. E o boato que estava rolando na época é que a Marcela tinha sido engravidada pelo próprio pai. Pois é, gente, pesado. Falavam que ele era ciumento desse jeito por causa disso e que, enfim, que ela estava esperando um filho do próprio pai. Com toda essa fofoca, com todos esses boatos rolando, a família foi ficando cada vez mais reclusa, mais fechada, eles não participavam de nada, as pessoas, os vizinhos quase não viam eles, nem a avó da Marisa via mais essas pessoas. Até que um belo dia para um caminhão de mudança em frente à casa e sai a mudança e vai embora o pai e a filha grávida. E ficou para trás a mãe. Depois disso, essa mulher, a Maria, contou para a avó da Marisa que ela tinha sido abandonada. Ela não fazia ideia que isso ia acontecer. Um belo dia, chegou um caminhão, levou as coisas deles e eles foram embora e ela ficou para trás. Sem entender nada do que estava acontecendo. Eles ficaram anos sem aparecer lá de novo. Nem a filha visitava mais a mãe, nem a Marcela ia lá visitar a mãe. E foi isso. Eles simplesmente sumiram. O pai comprou uma chácara num lugar afastado e eles se mudaram para lá e viviam lá nessa chácara, nem saíam de lá. Basicamente era isso. A Marcela teve o neném, correu tudo bem, a criança cresceu, estava tudo correndo como deveria ali, né? Quando o menino estava com uns 5 anos, vamos chamar ele também de Rafael, a Marcela, o Rafael e o Antônio começaram a voltar lá e visitar a Maria. E a Marisa falou que esse menino, Rafael, ele era bem estranho. Ele falava umas coisas, ele fazia umas previsões para as pessoas, sabe? Ele via coisas onde ninguém estava vendo. Ele era bem esquisito. Um dia, a Marisa saiu de casa e esse menino estava sentado na calçada, desenhando com giz na calçada. E aí ela chegou perto e, foi falar com ele, né? Ah, o que você tá desenhando? Foi brincar ali com ele, com a criança. E ele estava desenhando caixões, um do lado do outro. A Marisa falou que olhou aquilo e achou esquisito demais e perguntou, nossa, por que você tá desenhando isso? E ele falou, é a minha mãe, eu, minha avó e meu avô. A gente vai morrer. Falou assim. A Marisa falou que na hora correu aquele gelo na boca do estômago, na espinha dela, sabe? Aquele pavor. E ela só pensou assim, meu Deus, que coisa horrorosa. E, desconversou. Ficou ali um pouquinho com ele, depois ela foi embora. 3 dias depois disso ter acontecido, do menino ter desenhado esses caixões na rua,
A Marisa fica sabendo que o Antônio e a Marcela voltaram para a chácara, né, com o menininho, e numa madrugada lá, eles começaram a brigar, a Marcela e o Antônio. Ele começou a agredir ela demais. Ela pegou o menino no desespero para sair, saiu correndo da chácara, foi pro meio da estrada, passou uma carreta e atropelou os dois, e os dois morreram. Pelo que eu entendi, o motorista dessa carreta nem parou, foi embora. E aí demorou um tempo até descobrirem desse acidente, até a polícia ir lá, enfim. Quando a polícia foi lá, eles foram até a chácara para comunicar o Antônio do que tinha acontecido, e quando eles chegaram lá, eles encontraram o Antônio enforcado numa árvore. Então, sabendo disso tudo que tinha acontecido, né? Um familiar foi até a casa da Maria para dar a notícia para ela, e quando ele chegou lá, ela tinha sofrido um infarto e estava caída na sala, morta. Então, assim, foi uma tragédia inexplicável e que praticamente todo mundo morreu ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, assustador. A próxima história é da minha seguidora Tainara. E a Tainara falou que quando ela era criança, ela se mudou, ela e a família dela se mudaram para uma casa em uma cidade que se chama Sobradinho. E aí elas mudaram para essa casa e nos primeiros meses ali estava tudo bem. Não acontecia nada, estava tudo tranquilo, a vizinhança era ótima, a casa era grande, eles fizeram amigos, estava tudo certo. Só que aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. Eles começaram a ver vultos, escutar barulhos, aquela energia começou a ficar estranha, começou a ficar ruim. E a Tainara e a irmã dela começaram a escutar barulho de criança. Barulho de criança correndo pela casa, criança rindo, criança falando. Não dava para entender o que essa criança estava falando, porque parecia que era uma criança que estava aprendendo a falar e ainda não falava tudo certinho, então não dava para entender. Elas ficavam com tanto medo disso, era tão recorrente, acontecia tanto e era tão nítido que elas começaram a dormir juntas numa cama de solteiro, porque elas não tinham coragem de dormir as duas separadas em camas diferentes, sabe? Elas tinham o mesmo quarto, mas elas não conseguiam nem dormir em camas separadas, elas dormiam juntas, de tanto medo. E com o passar do tempo as coisas foram piorando, e aí, tipo assim, não tinha mais horário pra acontecer coisa sobrenatural da casa, não. Acontecia de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. Ela falou que os armários da cozinha batiam o tempo inteiro sozinhos, copo quebrava, vultos passando, enfim. Vocês sabem como é que é, né? Nessa época, a Tainara começou a ter uns pesadelos recorrentes muito assustadores e muito nítidos, que nesses pesadelos a mãe dela estava tentando matar ela. E era sempre assim, de formas horrorosas. E era tão nítido que a Tainara acordava e ela ficava com medo da mãe dela. Isso aconteceu várias vezes e, tipo, não tinha nem como ela explicar isso pra mãe dela, sabe? Porque como que ela ia explicar? Eu tô sonhando que você tá tentando me matar. Sem a mãe dela nunca ter feito nada pra ela. Então, era uma situação muito estranha e muito assustadora. Um dia, a Tainara tinha dever de casa pra fazer do colégio, e aí ela pegou os cadernos, livros dela e sentou na mesa da sala e tava lá fazendo o dever dela. E a mãe dela tava em outra parte da casa, arrumando a casa. De repente, ela escuta a mãe dela gritando: Tainara, vai brincar lá fora, chama suas amigas, eu tô arrumando casa. Ela falou que ela não entendeu nada. E, tipo, tá, né? Continuou fazendo o dever dela. Ela escutou barulho de passos de criança correndo e uma criança rindo. E na hora ela gelou, porque ela sabia que era coisa sobrenatural, que era criança que não tava ali. Ela falou que ela congelou, não sabia nem o que fazer. A mãe dela veio correndo lá de dentro, zangando com ela, tipo, para, vai pra fora, tô limpando a casa, não sei o que, Tainara, gritando ela. E quando a mãe dela chegou na sala e viu ela ali sentada com os livros abertos e nenhuma criança em volta dela, a mãe dela falou: ué, cadê suas amigas? E ela falou: não, mãe, não chamei amiga nenhuma não, eu tô aqui fazendo dever, já tem um tempão. E aí a mãe dela ficou com o olho estatalado e falou: cara, eu acabei de ver um monte de criança passando correndo várias vezes. Ela falou: não tem criança nenhuma. E aí as duas ficaram morrendo de medo. Elas ficaram com tanto medo que a mãe da Tainara falou com ela: não, vamos pra casa da sua avó, vamos passar a tarde lá. E as duas foram pra casa da avó e ficaram a tarde inteira lá e só voltaram pra casa depois que o pai dela voltou do trabalho. Depois disso, um dia, a irmã da Tainara estava tomando banho. A Tainara, a mãe e o pai estavam sentados na sala vendo televisão. Já tinha acontecido um monte de outras situações sobrenaturais ali na casa. Eles já estavam assim desgastados, cansados dessa situação.
Mas aí eles estavam na sala, a irmã dela estava tomando banho e de repente eles escutaram uma explosão, um barulho muito alto vindo da cozinha. Eles saíram correndo para a cozinha e quando eles chegaram lá, o fogão estava com todas as bocas ligadas, com fogo no alto, sabe? Fogo bem forte. E o que tinha estourado era a tampa do fogão, que estava abaixada, e aí quando o fogo ligou, ela esquentou e estourou. Só que ninguém tinha estado na cozinha, ninguém tinha ligado as bocas, né? Tinha colocado fogo ali. Então, ninguém entendeu nada. E na hora que eles viram que era isso que tinha acontecido, eles só desligaram, ficaram com muito medo e saíram da casa. Foram os 4 para a rua. Até a irmã da Tainara saiu com a toalha enrolada no corpo, porque eles ficaram com muito medo de ficar lá dentro da casa. Eles estavam tão apavorados, era tão visível que eles estavam completamente apavorados, que um vizinho ficou com dó e falou, não, eu tenho que contar pra vocês. Vocês não sabem disso, mas vocês têm que saber agora. E aí ele contou que elas estavam morando numa casa onde antes morava uma família, o pai, a mãe, 2 crianças pequenas. E um belo dia, essa mãe aí surtou e matou o filhinho de 3 anos, afogado, na piscina da casa. E quando ela estava tentando fazer isso com o outro filho, com o filho mais velho, o pai chegou e interrompeu e não deixou ela terminar de fazer isso. Esse vizinho também contou para os pais da Tainara que ninguém parava nessa casa, que nos últimos anos, 6 famílias moraram lá e não ficaram nem um ano, que eles não aguentavam ficar nessa casa. Todo mundo saía falando que tinha alguma coisa de estranha, sobrenatural na casa. E o cara que alugou a casa para a família da Tainara é o pai dessa família, que nunca contou nada disso que tinha acontecido na casa. Enfim, ela morou numa casa que aconteceu um dos piores crimes da história da cidade e ela não fazia a menor ideia. A Tainara e a família dela foram embora daquela casa no mês seguinte, eles não aguentaram ficar lá. E a Tainara falou que durante muito tempo que ela continuou morando nessa cidade, ela passava por essa casa e ela sentia uma coisa horrorosa, sabe? Uma sensação horrível. E ela falou que muitos anos se passaram, né, desde que isso aconteceu. Hoje em dia ela já é adulta, é casada. E na época que ela foi casar, ela foi fazer unha e sobrancelha num salão que fica perto dessa casa. E assim que ela chegou nesse salão, a moça que ia atender ela falou: você é a moça da casa mal assombrada. E, enfim, até hoje as pessoas lembram dessa história. E ela falou que essa moça do salão contou pra ela que esse cara vendeu a casa pra outra pessoa, e aí essa outra pessoa praticamente colocou a casa abaixo e construiu outra, e que essa outra família tá morando lá desde então e que eles não relatam ver nada, parece que tá tudo bem. Então, acredito que quando eles derrubaram a casa antiga, seja lá o que estivesse lá, seguiu o caminho dele, né? Então, pelo menos isso. Chegamos ao final de mais um Medo em Companhia. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de curtir, tá, gente? E, enfim, seguir. Apoiem o canal, por favor. E se você tem algum relato bizarro de alguma coisa que você viveu e você quer me contar, eu gostaria de ver aqui no podcast a sua história contada por mim, me manda lá no e-mail medoemcia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história. E a gente se vê no próximo episódio. Beijos!